você não tem momento de lazer, você vai pifar uma hora. Com certeza. Se não for fisicamente, vai ser mentalmente. Você vai parar ou no psiquiatra ou na psicóloga. É isso. Agora, por exemplo, esportes coletivos. Você também é a psicoterapeuta de uma seleção brasileira de vôlei, num caso, por exemplo. Você consegue falar com vários atletas, mesmo que às vezes os assuntos sejam de relacionamento entre eles. Funciona, não funciona? Como é que é isso? Porque, por exemplo, eu gosto muito de séries, assisti Billions, e tinha a Wendy Rhodes, maravilhosa, ela era terapeuta do escritório. Cara, eu quero falar mal do meu chefe, ela atende o chefe. Como é que é isso numa seleção, por exemplo? É interessante. Eu trabalhei com a seleção no passado, a masculina. Não tô mais com eles. E trabalho com o time do Bernardinho, né? O Sesc Flamengo com as meninas. Imagina trabalhar com o Bernardinho. Nossa, incrível. Deve ser maravilhoso. O dia inteiro aprendendo, ao mesmo tempo tendo que cuidar. É incrível. Vamos falar sobre isso, pelo amor de Deus. É incrível. É um privilégio. O que acontece? Isso que você perguntou é importante, né? Quando a gente trabalha com um grupo e quando a gente também atende o treinador e atende o atleta, a gente tem que lembrar o seguinte: quem eu tô atendendo é uma pessoa e o assunto dele é confidencial. Você vai me falar do marido, da esposa, sei lá, das coisas pessoais. Eu não posso passar essa informação para as outras pessoas. Tá no código de ética do psicólogo, Sim. né? Tudo que a gente trabalha ali é sigiloso. Então, a negociação se tem algo importante que eu posso passar para o treinador ou para a comissão técnica, eu peço autorização do atleta ou da atleta. Então, isso é a primeira negociação para conseguir ter a confiança do atleta. Sim. Se eu chego lá sem ter essa confiança, esse sigilo, eu não trabalho com nenhum atleta. Porque aí eu visto uma camisa de tipo, sou dessa comissão e essa informação sai vazando, não pode, né? Então, essa é a primeira coisa, né? E conquistar e estabelecer um vínculo com os atletas, porque senão não tem trabalho. Isso não é fácil. Não tem trabalho. Assim, se o atleta não confia em você, não acha que você é bom no que você faz, né? Eu atendi uma atleta de windsurf, a Paty Mendes, a Patrícia Freitas, e aí quando me indicaram ela, falaram assim, olha, ela é bem difícil. E aí eu cheguei pra atender ela, e aí, não sei o quê, conversei, foi tudo tranquilo. Meses depois ela me falou, Carla, sabe por que eu continuei com você? Porque você usava um Garmin. E aí eu falei assim, ela deve entender de esporte, então tá tudo bem passar com essa psicóloga que entende de esporte. Porque falar com uma pessoa que não entende de nada, eu não ia passar. Né? Então, é isso. Se você não estabelece o mínimo de vínculo, também, né? se esse atleta não acha que você sabe do que você tá falando, conhece o ambiente dele, ele não vai vincular. Então, essa é a primeira coisa, né? E no esporte coletivo, é muito complexo. Porque tem a demanda individual, tem a demanda do time, e na verdade, a gente tá lá para cuidar do time, mas vai aparecer questões individuais que a gente vai ter que abraçar. Então é muito, muito complexo, mas é incrível quando a coisa dá certo, quando você vê que a gente quando ajudou. dá liga. É incrível, né? Quando se amarra o grupo. E aí, os atendimentos são em grupo, né? Vira e mexe. Isso é importante exatamente. também, né? Exatamente. A gente faz as atividades em grupo, a gente desenvolve, né, alguma habilidade que a gente quer desenvolver com o grupo. Então, com o time do Bernardo, a gente já fez foram 2 temporadas juntas, né? Que a gente chegou até a semi. Muito pouco a gente não vai pra final. E que a gente trabalhou com o grupo, né? A capitã é minha grande parceira, então ela me ajuda ali com algumas informações e a gente vai montando a dinâmica que a gente vai estabelecer com o grupo. Quando você fala com o grupo, o Bernardinho tá envolvido nesse grupo, ou não? Às vezes sim, às vezes não, tá? Geralmente eu trabalho sozinha com as meninas e passo um pouquinho pra ele como que a gente fez a atividade. Busco com ele também as informações do tipo, Bernardo, o que você acha que a gente precisa trabalhar agora? Como que as coisas estão andando? Aí ele busca sinaliza. informação com você também ou não? Bastante. E ele tá sempre muito aberto a aprender. Quando eu comecei a trabalhar com ele, ele falou assim, Carla, me fala o que você acha que eu posso melhorar. Eu falei, meu Deus. Que legal. E a responsabilidade desse conselho? É muita responsa, mas ele tá sempre super aberto e eu falo bastante. E eu sinalizo bastante. Quando eu vejo que dá pra mudar, eu falo, Bernardo, aqui, assim, podia ser assim, assado. Ele tá sempre super aberto. O cara que chega nesse nível, com certeza ele tá aberto, porque ele sabe que, obviamente, ele chegou num nível gigantesco, mas que quem chega lá em cima é humilde o suficiente pra saber que tem coisa a aprender. Inteiro, né? Super. O Bruninho veio aqui já, um grande amigo, irmão, e você vê a educação e a qualidade do filho. Pois é. E o que ele teve que passar pra ser filho do técnico dele na seleção, né, pra não ser, tá lá porque é filho do. Então tem um trabalho familiar ali que a gente vê que é espetacular. Total, o Bruno é fora de série. O Bruno não dá. Fala um pouco do Léo.
Você tem um livro, não tem? O Léo é Conta o nome do meu livro. livro. A gente escreveu juntos, eu junto com o Eduardo Silo e a Fernanda Tartaglia, que são 2 psicólogos do esporte também. A ideia não era escrever um manual sobre psicologia do esporte, mas falar sobre a história de um atleta desde que ele é criança até ele se consagrar, até ele fazer transição de carreira. E a gente montou uma novela baseado em histórias reais que a gente viveu com os nossos atletas. Baseado em fatos reais é sempre mais legal, né? Quem lê vai olhar e vai falar assim, tem coisa aqui que eu já vi, ou que eu conheci, ou que eu assisti. A gente entrevistou vários atletas de natação e treinadores de natação para deixar as histórias realistas, né? É um ambiente que eu passeio muito e que eu conheço muito, né, os atletas e treinadores, então isso ajudou bastante. E aí nasceu o Léo, que é uma obra que a gente tem muito orgulho e vocês vão se divertir se vocês lerem. Que legal. Dá pra virar um filme, uma série, alguma coisa do tipo, pelo jeito ou não? Eu não li. Até dá. A gente fala muito sobre também o trabalho da psicologia, né? Como que ele é feito no dia a dia. Porque as pessoas fica esquisito, né? O que você fala pro atleta? Você dá conselho? Então, assim, lá tá descrito como que é o trabalho do dia a dia da psicologia do esporte. Aliás, isso é interessante. O que você fala? Você não dá conselho, né? Você dá capacidade para que ele tome as decisões, Pois certo? E uma coisa... a pergunta e a resposta já, gente. Desculpa. A gente não veio aqui pra te ouvir, Lu. Foi mal, parei. Primeiro de tudo, a gente dá uma escuta sem julgamento, né? Assim, Puta, isso é muito difícil, hein? O tempo inteiro a gente julga, né? Pra ser psicólogo, eu sei, por isso que eu não sou psicólogo. Isso. Então é um espaço onde ele pode ser onde tem uma escuta sem julgamento, onde a gente pode entender o que tá incomodando e o que não tá, que habilidade que esse atleta ainda não tem, que ele precisa desenvolver, e aí a gente vai ali, né, tentar ajustar, né, situações onde ele possa melhorar, mas é um lugar que é um lugar de segurança, mas é um lugar também de ouvir algumas coisas que nem sempre... vão causar um certo desconforto. Pode ser que sim. E é um trabalho em equipe, né? Quando a gente fala em psicologia do esporte, é difícil ser só a psicóloga e o atleta. Geralmente a psicóloga, o atleta, o treinador. Psicóloga, atleta, fisioterapeuta, né? Então a gente trabalha num ambiente onde vem muitos inputs. E aí dá pra gente falar com o médico, e depois dá pra falar com o físio, com o preparador físico, que a gente vai desenrolando ali as habilidades que aquele atleta precisa desenvolver. E aquela história do treinador que precisa, por exemplo, num esporte coletivo, o Luxemburgo uma vez falou que ele falava amém com o pessoal da igreja, bebia cerveja com o pessoal do bar e tocava pagode com o pessoal do pagode. É assim que um treinador tem que agir no seu ponto de vista ou não? O Bernardinho, então, por exemplo, imagino que ele seja o Bernardinho com qualquer um, né? A gente escuta funk dentro do ônibus, porque é o que as meninas gostam de escutar. E você já se pegou ouvindo funk em casa sozinho ou não? Você sabe que teve um dia que eu ouvi uma das músicas, as meninas só, você gostou, hein, psicóloga? Mas é isso. Eu acho que a gente precisa conhecer o público que a gente está atendendo, né? Então, toda vez que eu começo num esporte, se eu não conheço o esporte, eu tenho que abraçar e me debruçar e entender melhor. E aquele atleta, né, eu preciso também entender da onde que vem tudo que ele pensa e como ele pensa. Então, vou precisar saber, né, a família dele, ou a religião dele, ou o que ele gosta, para entender quem é essa pessoa e poder ajudar ela. Então, se precisar, a gente dança funk. Dança funk.